Hoje eu quero falar da Freida McFadden, uma autora de suspense que está fazendo bastante sucesso. O que ela escreveu? A Empregada, por exemplo. Então eu vou falar da Empregada, vou falar de outro livro que eu comecei, ainda estou na metade dele, A Professora, e falar dessa autora. Mas antes queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos a esse estilo de suspense diferentão. A Freida McFadden é médica, especialista em lesões cerebrais, tem 44 anos, é americana e esse nome é um pseudônimo, exatamente para preservar a profissão médica, outra carreira que ela tem. E ela já escreveu mais de 20 livros. Tem acho que umas 2 séries ou 3 séries, não tenho certeza, e livros isolados. E eu vou falar um pouquinho deles aqui. De fato, são 3 séries de livros e ela começou por 2 dessas séries. Um é a Prescription Murder, que não tem tradução ainda para o português, e a doutora Jane McGill, também sem tradução ainda. E aí a gente chega na 3ª série, A Empregada, que tem esses 3 ou 4 livros e que a projetou mundialmente. Ela começou a escrever essas séries em 2013 e 2014, mas o grande sucesso com a série Empregada veio em 2022 e 2023. E é sobre a Empregada que eu quero falar. A Empregada tem um estilo literário de escrita muito cativante. Foi todo escrito em primeira pessoa e no presente, algo que não é tão comum assim e não tão simples também de se fazer. Eu experimentei isso no meu último livro. E, enfim, exige um certo esforço até você pegar o jeito. Isso também permite que você entre na cabeça do personagem, porque ele é personagem e narrador ao mesmo tempo. É claro que isso o transforma num narrador pouquíssimo confiável, a maior parte do tempo, mas tudo bem, tá valendo. E traz também um humor, essa entrada na cabeça do personagem e que permite que a gente veja esse mundo através dos olhos dele, traz também o humor característico dele. Isso acontece com a Millie, a empregada. A empregada inicia-se com um prólogo, que você não sabe exatamente quem é o narrador nesse momento. Já o primeiro capítulo, a gente sabe que é a Millie, a empregada, que tá narrando. Ela que é uma ex-presidiária, cometeu um crime aos 16 anos, foi presa com 17, ficou 10 anos presa, saiu incondicional e agora precisa se manter no emprego, se manter viva. E é desafiador porque ninguém quer empregá-la. E ela tá nesse momento difícil, que foi mandada embora do último emprego, tá morando no carro dela, e aí surge essa família milionária que pode empregá-la. A Millie chega na casa da Nina, que é casada com um cara super rico, super bonito, super charmoso, e eles têm uma filhinha. E a menina, assim que ela conhece, parece uma boneca assassina na cabeça dela. Veja, permite que você tenha esse tipo de opinião sobre os demais personagens, porque você tem a narração toda feita pela Millie. Ela acha a dona da casa, a Nina, super simpática. A casa é maravilhosa, gigantesca, chiquérrima. E aí a Nina vai se empolgando aos poucos com ela, vai provavelmente contratá-la e vai mostrar o quarto que vai servir de quarto de empregada, que é no sótão, é o próprio sótão, um cubículo de teto baixo, com uma janela lacrada, tem lá a sua caminha de armar, sabe, uma coisa bem precária, mas assim, isso não é o pior. O pior é que a fechadura, ela é pro lado de fora, ou seja, você não consegue se trancar a porta pelo lado de dentro ou mesmo destrancá-la pelo lado de dentro. Enfim, super esquisito. Sem dúvida, o quarto no sótão causou uma impressão péssima na Millie, porém ela está desesperada e aceita trabalhar nessa casa.
E outro detalhe, foi uma maravilha a entrevista, mas quando ela chega para trabalhar mesmo, a casa tá um nojo. É como se a mulher, assim, tivesse escondido que ela era uma porca. Ela mesma usa esses termos. O que é interessante, exatamente essa primeira pessoa no presente te dá esse imediatismo e o humor da Millie. Você vê tudo pelos olhos dela e ela é super sarcástica, ela é super irônica e ela tira meio que sarro da própria dificuldade dela. E isso pra mim foi hilário. Eu ri várias, é um suspense e eu ri várias vezes porque a Millie, ela é divertida. Assim, eu tava um terço do livro só conhecendo a opinião da Millie até então, vivendo tudo pelos olhos dela, e ela começa a viver um pesadelo porque a Nina se mostra outra pessoa, ela meio bipolar, sabe? Cada hora ela é de um jeito, e isso vai tornando a vida dela um inferno. E mesmo assim, eu me diverti muito. Eu pensei, tipo, num terço do livro, que se o final fosse uma droga e eu odiasse tudo, já tinha valido a pena chegar até aquele terço do livro, até aquele momento das ideias da Millie. Não vou ficar aqui contando o que acontece na trama, mas a gente vai indo para a metade do livro, a vida da Millie tá meio infernal e outras cositas mais, mas tudo bem, vocês vão saber lendo. E de repente muda o narrador, ainda em primeira pessoa e no presente. O narrador, num determinado ponto, passa a ser a Nina, a dona da casa. E aí você tem a primeira reviravolta dessa história. E um novo mundo se descortina. E eu fiquei me perguntando, será que a narração da Nina vai ser parecida com a da Millie? E a autora consegue diferenciar bem. O tom narrativo é totalmente diferente, a personalidade da Nina é diferente. Mas é interessante que ao mesmo tempo que são diferentes, elas vão chegar em conclusões semelhantes a respeito da vida, digamos. É muito interessante e o suspense vai escalonando. O que no começo eu dava mega risada, vai escalonando, vai esquentando e aí o suspense pega fogo. Aí tem uma terceira parte e aí você tem o desenrolar da história. Fantástica. Eu terminei a Empregada apaixonada pela escrita da Freida, apaixonada pela história da Empregada, pelo humor da Millie em especial, é muito semelhante ao meu humor, então acho muito engraçado tudo que ela faz. E eu podia seguir na série A Empregada, mas achei melhor ler um outro livro dela. Eu já tô na metade do livro A Professora. E mais uma vez ela repete a receita de primeira pessoa e presente. E ela tá alternando entre duas personagens, a própria professora e uma aluna. E a história tá muito instigante. Na Empregada, tem alguns elementos que você pesca, que você consegue... Ah, tá, ela vai usar esse elemento no futuro. Não, você jamais vai entender o final. Acho que não é jamais, claro, que cada um também pode prever o futuro. Mas você não vai pegar o final da trama. Não tem exatamente spoilers, assim, ou coisas que acabam te... Mas você capta alguns elementos que ela tá plantando para o futuro. Na Professora, esses elementos estão muito escassos. Eu tô na metade do livro, já passei da metade, tô bem perdida. Cada momento eu falo assim, meu, onde é que vai parar essa história? Onde é que... Quem é a verdadeira vilã dessa história? Ela consegue ludibriar o leitor e entretê-lo de uma forma incrível. Eu tô presa à história e essa receita da Freida de primeira pessoa e de presente, tá? Tudo narrado no presente. Bom, eu já disse que ela tem mais de 20 livros. Eu comprei esse aqui também, o Detento, e dei uma passadinha de olho. Eu não comecei a ler, mas falei, será que é em primeira pessoa e presente? Dito e feito, é em primeira pessoa e no presente.
A leitura é muito dinâmica quando é assim. Você conhece os meandros do cérebro da pessoa, o que ela pensa. Quase que você invade a alma do personagem. É muito interessante e vale dizer que ela tem personagens bem construídos e distintos. As vozes da Nina, da Millie, agora da professora, da aluna, são vozes bem diferentes. O humor da Millie não tá em nenhuma das outras personagens. É muito interessante isso, não é fácil a gente escrever dessa forma, para o escritor traçar personalidades tão distintas assim, quando eles são narradores da história, nossa, é toda a linguagem, é como a pessoa se expressa, é tudo nela. É muito interessante isso. Enfim, tô encantada de conhecer essa autora de suspense. Eu já falei de várias autoras de suspense aqui, porque é o meu gênero predileto. Então já li bastante, quero ler cada vez mais e entra para o nosso hall de excelentes escritores. A Freida McFadden, essa médica que é cirúrgica quando escreve em primeira pessoa e no presente. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.